Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E hoje trouxemos mais um convidado para falar com muita coisa boa para vocês. E tenho certeza que esse episódio será incrível e cheio de insights. Vou deixar a Babi apresentá-lo para vocês. Hoje estamos com um convidado muito especial. É um convidado extremamente importante no meio jurídico. Talvez algum de vocês já tenha se deparado com ele por aí. Esse convidado é advogado, escritor, coordenador. Ele é procurador do metrô de São Paulo. Estamos aqui hoje com Roberto Rócio. É Rócio? É Rócio, isso mesmo, tá certinho. Acertei com medo de errar, gente, o nome do homem. Não, tá tudo certo, é normal. Não, e só uma observação. Ele já falou que foi professor de várias pessoas que passaram por aqui. Que honra estar aqui com você. Uma honra, verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Babi. Obrigado, Gabi. Eu até fiquei olhando, né, os vídeos anteriores para ver sobre o que vocês falavam, sobre todos os assuntos interessantes. E eu falei, eu não posso errar quem é Babi e quem é Gabi, entendeu? Isso mesmo. Eu não posso. É uma dupla e tanto. É a primeira e última vez que eu falo isso pra não me confundir, tá bom? Mas se errar também não tem problema. A gente segue. Edita depois, tá bom? Mas muito prazer estar com você aqui, que honra. E a gente gostaria de começar entendendo um pouquinho da sua história. Quem é o Roberto? Bom, o Roberto é alguém que decidiu fazer direito e não tem ninguém na família que era advogado ou alguma coisa do tipo. Então, o Roberto foi o primeiro da família a fazer direito, o primeiro da família a ser advogado, o primeiro da família a passar em concurso e ser procurador, né? E o primeiro da família a fazer mestrado. Então, é muito engraçado, porque assim como vocês e várias outras pessoas que estão assistindo, né? Quando a gente começa a fazer o curso de direito, a gente tá num bolo de tanta gente. E as pessoas, normalmente os nossos familiares, têm orgulho, né? O meu pai falava assim, meu filho faz advocacia, não é assim? Não é assim? Meu filho vai ser doutor. É doutor, né? Não é direito, é advocacia, né? Advocacia. E aí, eu fiz direito. Eu queria sempre, quando eu comecei, desde o primeiro ano de direito, eu queria ser juiz. Não quero ser juiz, eu estagiei 4 anos com juiz da faculdade. Fiz concurso para juiz, muitos concursos. E um concurso eu quase passei. E eu olhei e eu falei, eu acho que não é para eu ser juiz. Eu acho que talvez eu não tenha perfil, acho que tenho perfil de ser advogado. E eu acho que eu quero ser um advogado público. Assim, não deixando de ser privado também, Sim. Mas eu quero ser um advogado público. E eu falei assim, eu vou prestar. E não é que eu passei. Eu passei primeiro procurador da Fundação Casa, aqui de São Paulo também. E depois eu passei para procurador advogado aqui do metrô. E eu sou advogado do metrô há uns 12 anos, mais ou menos, já, né? Durante esse tempo, eu também tinha sido convidado para dar aula. Eu era assistente, comecei a dar aula também, curso preparatório para a OAB. Então, a gente... até minha esposa brinca, né? Você é tipo o Júlio, tem 2 empregos, entendeu? Tem 2 empregos. Então, eu sou advogado e dou aula também com maior prazer, assim. E é difícil saber o que eu gosto mais. Porque são 2 coisas muito legais. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. O que te dá mais prazer? Porque, assim, realmente, eu acredito que você olhar e falar assim, olha, fulano agora é advogado, estudou comigo, eu sei das dificuldades que passou e tudo mais. Deve ser uma honra e tanto, né? Eu acho que esse é o que eu chamo dos frutos, né? Os frutos, quando eu encontro alguém, por exemplo, no fórum, cruzo com alguém e a pessoa tá assim, ó. Eu falo, meu Deus, conheço ou não conheço, né? E eu faço assim, tá? Aí, de repente, você entra na audiência. A pessoa entra também. E antes da audiência, professor, eu tô aqui porque você me ajudou a ser advogado. Uau. Dentro da mesma audiência, assim, às vezes no mesmo polo e às vezes em polos opostos. Eu até falo, né? Você me respeita, né? Não vai fazer nenhum show aqui. Nossa, pro aluno deve ser, assim, um momento de crise existencial, né? E o medo de errar com o professor, socorro. Mas é tão legal, sabe por quê? Babi, porque assim, no fundo, o professor, eu acho que o bom professor é o professor que sempre joga junto do aluno. Não é aquele professor, e tem também outros perfis de professores que
mantém uma pose, não, né? Mantém uma distância do aluno. Mas não, eu sempre fico super orgulhoso de encontrar com aluno dentro de fórum, dentro até mesmo da sala de aula, aluno que eu dei aula, é professor. Eu já dei um exemplo aqui, o Paulo também veio aqui, né? Eu dei aula para ele, virou professor também junto comigo. E assim foi comigo também. Eu posso falar um pouquinho assim do... Claro, por favor. Eu me lembro uma vez, logo um pouco que eu entrei no Damásio, né? Eu entrei no Damásio. Aí eu entrei, vamos supor, em setembro. Em dezembro teve uma festa de confraternização. Falei, tudo bem, bora, né? Me convidaram, professor, o senhor pode ir? Falei, lógico, né? Nem que eu me convidasse. Aí cheguei na confraternização, tava sentado uma mesa gigantesca, mesa toda, assim, cheia de professores, né? E tava o professor Damásio. E um lugar do lado dele. E assim, era o único lugar. Era um lugar do lado dele, não tinha outro lugar, não, era uma churrascaria. Aí, eu sentei do lado dele. O Damásio olhou pra mim. Olha, gente, eu tava há 2 meses lá no curso. Imagina. Ele olhou e falou assim... O senhor é o Roberto Rósio, né? Eu falei, sou. Muito obrigado pro senhor ter vindo hoje nessa nossa confraternização, viu? Eu te agradeço. Eu falei... Eu? Eu, né? Professor Damásio, é isso. É assim, eu acho que eu tento fazer isso com meus alunos também, sabe? Sempre dar junto. Eles entenderem que no fundo, amanhã ou depois a gente vai estar... ninguém é maior do que ninguém, né? A gente tá no mesmo patamar. E a única diferença é o tempo. Hora de voo. Acho que eu tenho um pouquinho mais de hora de voo, tanto de advocacia quanto também do direito, né? Então, às vezes, a gente... troca experiências com relação a isso. Mas eu acho que o maior prazer como professor mesmo é encontrar. Mas se você está assistindo a gente aí também, manda um oi aí, manda um oi aqui. Mesmo se não for meu aluno, manda um oi, finge que é, tá bom? Não, mas é verdade. Eu acho que encontrar um professor numa sala de audiência, talvez eu me sentiria um pouco mais, dependendo do professor, é claro que é exatamente isso que você falou. Tem professor que gosta de manter uma superioridade e tal. Mas se for um professor que te trata de igual para igual, acho que se sente até um pouco mais confortável. Porque assim, se eu errar, ele sabe que, por exemplo, a minha primeira audiência, ele vai entender, vai me dar um toque ali para que eu faça as coisas certas. Eu acho que esse é o papel do professor. Porque às vezes tá ensinando ali na teoria, mas nada melhor que a prática, imagina. É verdade. E assim, é legal esse ponto, viu, Gabi, que você disse. Porque é o seguinte, eu tenho visto muito, e agora vou levantar uma bola séria. Vou falar umas verdades aqui também. Polêmica, a gente adora. adora. Eu vou falar umas Adoro verdades polêmica. aqui, porque eu acho que vale a pena. Os alunos, eles estão cada vez menos preparados para a prática. Eu acho, se você me perguntasse assim... o Beto, né? Todo mundo chama de Beto. Beto, o que você acha que é importante para um advogado? O que precisa ter? Eu acho que seriam 3 coisas, na minha opinião. Primeira coisa, estudo. Em segundo lugar, prática. E em terceiro lugar, no mínimo, a vontade de melhorar. Porque não adianta nada. O grande problema é o seguinte. Os alunos, normalmente... Alunos, estou dizendo, os novos advogados. Tá? Os novos advogados, quando eles tiram a carteira, pegam a carteira da OAB, eles normalmente estudaram um pouquinho para a prova. Passaram na prova. Estudo, estão ali. Normalmente, tem vontade de melhorar, né? Mas não tem prática nenhuma. E a faculdade não fornece prática. Não te bate muito nisso aqui. Não é? Vê se eu tô mentindo. Vê se o espectador concorda com a gente, né? Quem tá assistindo a gente aqui. Na faculdade, a gente tinha aquele núcleo de prática jurídica. Tem nada a ver com a realidade. O que você fazia naquele núcleo? A maioria copiava a peça do colega, né? Quem tentava ganhar as horas. Mas a nossa vontade de praticar era mínima, né? Então, aí eu fico imaginando, e aí? Né? Quando a pessoa é jogada no mercado de trabalho, vocês disseram que vocês mexem com basicamente direito imobiliário, leilões e tal. E aí? Tem nada a ver, vocês não aprenderam isso na prática. Não. Então, talvez a pessoa esteja assistindo a gente, eu gostaria de ser um advogado criminalista. Né? Não é minha área, mas é criminalista. Tá, mas qual é a prática? E não tem livro de prática. Tô falando prática mesmo, do dia a dia. Não tem livro de prática criminal, não tem livro de prática
imobiliária. Tô falando prática do dia a dia. Sim, Lógico sim. que vocês vão achar livros de peças, essas coisas, né? Cível, família, tributário, não trabalhista, né? Trabalhista. Não tem essa prática. E como é que o aluno, o novo advogado vai conseguir essa prática? Na minha visão, fazendo. Exato. Não tem jeito. Ah, mas eu tenho medo. Quantos alunos eu recebo? Eu recebo muitos mesmo, tá? Verdade. Pergunto assim, professor, eu não sei nem o que falar na audiência. Eu falo, como não sabe? Você estuda um pouquinho, vai. Eu não sei, professor, eu não sei em que lado eu sento na mesa. E aí eu falo, não, senta desse lado. Leva um scriptzinho, sustentação oral, por exemplo. Se quiser, depois eu conto essa história, né? O aluno... Uma aluna mandou uma mensagem assim: professor, eu tenho um cliente que ele está processando uma grande jornalista aí de fofoca na TV. Não vou falar o nome dela, tudo bem? Mas ela fofocou sobre a cliente e trouxeram um vídeo dela no hospital. Ela era enfermeira, cliente. E o vídeo dava a entender que a cliente dela não estava fazendo nada pelo paciente. E veiculou isso na televisão, com o rosto dela. Aliás, o rosto estava manchado, mas era a voz. Então, todo mundo reconheceu ela. Então, ela ficou com um apelido de que não trabalhava, que era corrupta, tudo isso. Então, ela processou a rede... Agora, eu não me lembro se era a Rede TV, eu não me lembro se era a Rede TV ou Bandeirantes, e mais a jornalista. E aí, ela falou assim, nós agora fomos pro tribunal. O que eu faço? Senta e chora. Ela disse isso. Eu perdi. Nós perdemos em primeiro grau. Eu vou precisar... Eu já fiz o recurso de apelação, que é o recurso, para quem está assistindo ali, contra uma sentença, né? E ela ia ter que ter a oportunidade de sustentar oralmente. Ela falou, o que eu faço? Eu falei assim, olha, você não vai achar nenhum material de sustentação oral. Você vai achar dicas, mas ninguém vai te ensinar. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um pouco de prática. Posso te fazer uma mentoria rápida? Ela falou assim, pode. O que eu fiz? Eu combinei com ela, eu trouxe mais 2 amigos. Eu fingi que eu era o desembargador, mais 2 eram os desembargadores. E ensinei pra ela assim, desde o comecinho. O que ela precisava fazer, que ela precisava despachar com os desembargadores, que ela precisava conversar com os desembargadores. Depois, no dia do julgamento, ela ia sustentar. Como que ela ia sustentar? Fiz o script para ela. Ela falou, professor, eu vou morrer do coração. Eu nunca fiz isso. Eu falei, não importa. O que importa é que você faça. O que aconteceu? Arrebentou no julgamento. Eu imagino. E ganhou a ação. Olha só que legal. Não é obrigado a ganhar ação. Sim. Né? A gente sabe muito bem que não é obrigado. Nem sempre dá, né? Lógico. E o caso era bom, hein? O caso era bom. Acho que ela tinha bastante chance mesmo. Mas, olha só. Qual é a diferença que a gente faz? A diferença é que, às vezes, no livro não tem essa prática, né? Então, você mostra como faz, mostra o caminho. E a pessoa acaba... Garanto pra vocês... Ela não vai deixar de fazer mais. Exato. Ela nunca mais vai te esquecer também. Acho que sim, né? Acho que nunca vai esquecer os honorários, eu acho, tá bom? Isso também. É o mais importante. Trabalhamos por isso. Tá certo que eu pedi um pouquinho de honorários também, né? Eu mereço, acho. Não, mas a primeira vez é sempre a mais difícil. Mas depois que faz a primeira, a segunda vai ser ainda difícil, mas você vai ganhando, que a gente fala muito aqui, que vai criando casco, né? Aí vai ter coisa que você já vai tirar de letra depois. E é só fazendo que você vai conseguir aprender. Vai se tornar mais uma coisa do dia a dia. Eu já percebi que comigo o que acontecia muito. Meu primeiro despacho com o juiz, eu tremia. A minha mão fazia assim, ai meu Deus. Porque parecia que eu tava falando com uma pessoa de outro mundo, né? E eu lembro que eu falei, eu só vou. Porque se eu ficar pensando muito, eu não vou. Então eu fui. Nem sei se eu falei certo, se eu tinha que falar alguma... Naquele momento eu não sabia, né? Se eu tinha que falar de alguma forma. Porque você fica muito nervosa, a boca seca e não sei o quê. Até hoje, assim, viu? Não é tão simples dependendo assim, de como te recebe, você já fica um pouco mais nervoso mesmo. E é normal. E aí eu fiz. Aí agora, quando é pra despachar, eu só vou. Não fico pensando, preciso falar isso, preciso falar aquilo. Não, você só vai, só flui. É isso mesmo. É assim, o juiz, ele sabe quem é mais novo.
Quem tá começando. Não adianta, assim, a gente acha que a gente vai ter uma pose na frente de um juiz ou de um promotor, que eu despacho com promotor muitas vezes, com um desembargador, que ele não vai saber que você tem que fingir que você é experimentado. Na minha opinião, eu acho que você tem que ser você mesmo. Sim. Entendeu? E isso é uma lição importante. Nunca se menosprezar na frente de um juiz desembargador. Então, por exemplo, a minha primeira sustentação oral, eu lembro, nunca esqueço, que eu estava diante de um advogado bastante famoso. Era uma ação rescisória, que era super complicada. E a gente tinha chance de ganhar, tá? E o que aconteceu? Eu inventei, como era a minha primeira sustentação oral, eu comecei assim. Queria dizer que é um prazer a minha sustentação oral hoje, mas queria dizer que eu sou uma pessoa inexperiente. É a minha primeira vez. Eu fiz isso. Né? É a minha primeira vez aqui. Eu nunca esqueço isso. Eu era o primeiro, porque eu era eu era quem propôs a ação. Então, o autor da ação rescisória. Então, era o primeiro a sustentar. E ele só ouvindo. E ok, fiz minha sustentação, ok. Não foi ruim, foi ok. Não li, então deu tudo certo. Tudo bem que se pegasse no papel ia ficar assim, né? Então, Então, tem mais essa. Tem a parte de confundir também, que você vai ficar... não, peraí, deixa eu... Eu esqueci de falar isso, vamos voltar. Exato. Eu deixei fluir. Foi Porque, boa. sabe um ponto importante até pra acrescentar? Você trabalhou a ação, você sabe de tudo, isso. então não tem que ter medo. Mas o problema é o seguinte, é como se a gente vai fazer o teste de direção, pra tirar a carteira. É ridículo colocar o carro ali, porque a vaga tem 2 carros, cabe 2 carros ali. Mas a tua questão mental é a pior. Mas o que aconteceu? O advogado, quando veio depois de mim, ele me trucidou. Sério? Ele começou a sustentação oral dele assim. Olha que ele começou. Eu respeito o nobre colega e percebe-se que é a primeira vez que ele sustenta oralmente. Nossa. Ele esqueceu do ponto e começou. Ele pegou o ponto que eu falei, que eu me menosprezei. E acabou comigo, tá? Então, o que eu sempre falo? Não precisa se menosprezar. Você até pode falar, olha, minha sustentação oral, mas não precisa falar, olha, eu sou inexperiente, eu não... Minha opinião, seja você. Ninguém precisa saber se é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último. Ou a última sustentação oral, ou o despacho com o juiz. Seja você mesmo. Sim. Entendeu? Você tem a mesma carteira da OAB do que o outro advogado. Sim. E aí eu te pergunto, agora é curiosidade minha mesmo, tá? Porque assim, eu participei ontem de uma sustentação oral virtual. Ai, meu Deus, vou começar a cobrar aqui. Eu fiz isso, né? Não, é porque assim, eu sou uma pessoa muito objetiva. Tá. Porque eu não sou de ladainha. Então eu vejo, a minha foi a 31ª. Foram 30 antes. Ruim, bem ruim. Então, assim, eu já vi que estavam todos muito cansados. Eu estava pela gravada, o agravante sustentou primeiro. E eu percebi que os desembargadores só queriam que fossem objetivos. Tipo, só fala o que você quer e pronto, porque a gente ainda tem mais 10 para julgar. Tá. Né? E aí, eu fui acompanhando os outros advogados, né? Porque foram 30. E é muito assim, nobres jogadores, respeitoso daquele livro tal, que fala tal citação. E eu não sou assim. Eu agradeci a oportunidade de estar falando o meu momento ali, né? Sempre muito respeitosa. Você fala com o relator para agradecer porque ele te dá a palavra e tudo mais. Mas eu fui objetiva. Eu não fiquei, nobres jogadores, ilustríssimo. E eu percebi que a minha fala, por ser muito objetiva, foi mais agradável. Porque eu consegui sustentar em 4 minutos e rebater o que o outro advogado levou ali quase uns 8 minutos. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que também ter esse jogo de cintura, entender. Porque, às vezes, se você for o primeiro, tudo bem você falar um pouco mais, em nobres, não sei o que lá. Mas entender também o outro lado, que o relator e os desembargadores ali, eles são pessoas. E estão cansados. E eles sabem que eles vão ficar cansados. Mesmo sendo o primeiro, eles sabem que eles vão ficar cansados. Vamos combinar uma coisa. Os desembargadores não gostam de sustentação oral. Sim. Você já sai com 1-0. Deu pra entender? 1-0 pra eles. Então, você já sai mal. Vou puxar tua orelha também aqui. Ai, meu Deus. Por quê? Teme comigo. Por que você foi a 30ª?
Porque provavelmente você demorou para pedir preferência na Não, sustentação. ó, eu vou Vou me defender. Eu vou me defender. Eu era o segundo número de pauta. Eu tinha pedido a preferência, mas eu não sabia que a parte contrária... Eu não ia pedir a sustentação, porque eu não ia ter horário pra ir. Tá explicado. E aí, quando eu pedi a preferência, passou todas a preferência, eu mandei uma mensagem. Eu falei, olha, eu tinha pedido preferência. Ela, a parte contrária, pediu sustentação. Eu falei, então eu vou pedir na hora. Perfeito. Então Aí você pedi mandou pela bem. ordem lá e pedi na hora. Então você mandou bem. É que a parte, então, contrária demorou. Então, foi isso. se você for fazer sustentação oral, você recebe uma publicaçãozinha a respeito disso. Já seja rápido para fazer. Aqui em São Paulo é um formuláriozinho que você preenche. Então, preenche rápido, porque você vai ser um dos primeiros. Isso é uma técnica já. Sim. Tá? Porque você vai pegar os embargadores bem da cabeça. Um 30º, pela ninguém agravo Eu vou ainda. retirado de pauta, nem foi julgado. Então, aí esse é o problema, porque aí já tira de pauta. Aí por exemplo, eles já deixam, muitas vezes, tem tantos julgamentos que eles deixam para a próxima sessão. Ou seja, você passou uma sessão inteira, 4 horas, mais outra sessão. Foi online? Foi. Menos mal, né? Tava no escritório e tudo mais. Mas esse é o tipo de lição que você não lê em livro. Ninguém vai falar assim, seja o primeiro a pedir preferência. Não acontece, né? E eu sempre digo isso. Uma boa sustentação oral, ela tem no máximo 5 minutos. No máximo. Eles já conhecem da matéria. Já tá o voto ali bonitinho. Sim. O que você vai fazer nesses 5 minutos? Pincelar um ponto que é importante para eles levantarem, seja pro recorrente para mudar a decisão, ou seja pelo recorrido para manter a decisão. Agora, você vai ficar elogiando a Câmara? Nossa, mas gente, pelo amor de eu Deus. acho assim, tem muito da formalidade no direito, a gente também bate... Beleza, tem a formalidade, a formalidade precisa existir, mas vamos com calma na formalidade. Quer ver uma coisa que eu quero morrer? É petição inicial, que tem artigo de lei, no meio da petição. Cara, o juiz sabe a lei. Eu sempre coloco na referência quando é uma coisa muito importante, que eu quero que ele entenda o parágrafo certo e eu coloco grifado ali pra ele. Agora, colocar artigo na petição inicial... Não, petição inicial de 35 páginas. Não, gente, Eu tô não bem façam acostumado com isso. Mas não façam mesmo. Na verdade, uma petição inicial de 35 páginas, ela só seria necessária se fosse um assunto extremamente técnico. Extrema. E posso ser sincero? 1% é assim. Sim. 1%. Tá? Eu vi um podcast que é Uso Capião. Um de uso capião. Vai fazer 500 mil laudas de uso capião? Não faz sentido. Concordam comigo? O que o juiz quer saber? Fatos. Quais são os fatos? Vocês sabem qual é o pior? Agora vamos entrar num outro ponto aqui que o senhor vai amar. O pior é que... eu posso dizer isso. Existe uma nova geração de advogados. A nova geração, ela já usa a inteligência artificial, por exemplo. Sim. A nova geração é uma geração que não gosta de estudar muito, ler. Ela não para ler. É tudo muito rápido, né? Se você tá me escutando aí, você não se enquadra nesse ponto, não fica chateado, tudo bem? Eu só tô dizendo o que eu tenho visto como professor. Então, o que eles querem saber? Professor, eu quero resumo disso daí. Professor, eu quero 3 folhas do que você ensinou. O que não dá. Às vezes, uma matéria não tem como. E aí, o que acontece na prática? Eu peço, escreve os fatos pra mim, como aconteceu. A pessoa não consegue concatenar as ideias. Fatos. Escreve aí o que aconteceu. Eu pego e falo assim, eu não consegui entender e eu não deixo me explicar. Eu quero ler. Quando você lê, você fala assim, eu não entendi o que aconteceu aqui. Tá lindo escrita. E aí, qual é o problema? Eu pego, inclusive estagiário, viu? Estagiário. Eu pego e falo assim, esse não é o vocabulário dela. Esse não é o vocabulário dele. Ele pegou, jogou no ChatGPT, jogou no Copilot, jogou em qualquer outro. E aí, o que aconteceu? Saiu pronto. Veja, não estou dizendo que é ruim a inteligência artificial. É boa para determinadas coisas, é muito boa. Agora, para fazer o seu papel como advogado... Não. Estava vendo agora um julgamento de litigância de má-fé. Eu vi. Você viu do advogado que colocou jurisprudência inexistente. Porque o ChatGPT, ele cria. Não, Ele o cara não fez nem questão de verificar se aquela jurisprudência era real. Assim. Era copiar e colar no Isso que eu Google. fico indignada. Gente, pelo amor de Deus. Outra coisa,
Tem petições que são extremamente prolixas do exemplo. Fulano de tal foi viajar para Europa, pegou voos, não sei o que. Se não for uma ação de passagem aérea, o juiz não quer saber nem para onde ele foi, que horas ele pegou o voo. Gente, fulano viajou, ponto. E segue o baile. É isso mesmo. Facilita. Então, qual é o problema? Veja, lembra que a gente conversou lá desde o começo, o tripé do advogado? Estudo. Se estuda, ok. Agora, a prática você tem que fazer. Não tem jeito, é você que tem que fazer. Ah, professor, mas um dia eu já vi que saiu melhor o que estava escrito no ChatGPT do que eu falei. Ok, não tem problema. O problema é o seguinte, nem sempre vai ser assim. Então você tem que praticar até o momento que você fala assim, olha, eu já sei fazer tranquilo. O que eu fazia no começo? Eu escrevia dos fatos, primeira vez. Aí eu resumia a segunda vez. E aí era mais ou menos o modelo que eu punha na minha petição, entendeu? Eu escrevia primeiro e resumia depois. Então, essa também é uma lição para quem está assistindo a gente. Você começou, vai ter que fazer uma petição que nunca fez na vida. Em primeiro lugar, não pega modelo. Sim. Tá? Em primeiro lugar, não pega modelo, tenta fazer sozinho. Em segundo lugar, tenta fazer de uma forma resumida para que você consiga entender o que você escreveu e o juizão pelo menos leia essa petição, né? Principalmente, pessoal, quando vai pedir liminar. Porque liminar... Vou contar uma outra história, tudo bem? Lógico. Vou contando aqui as histórias. Vou lembrando e vou contando pra vocês. Se eu falar muito, vocês me cortam. Eu lembro que uma amiga minha, advogada, era uma advogada faz um tempo, né? A prima dela, ela tinha um problema de cisto no ovário. Né? Então, ela tem O que acontece? Ela teve câncer e ela ia ter não sei quantos dias de fertilidade. Então, ela precisava retirar os óvulos para tentar preservar o direito dela de ter um filho um dia. Porque ela estava ficando estéril. E aí, o que aconteceu? Ela não tinha grana para pagar a retirada desses óvulos. E ela falou assim, eu vou fazer uma ação para que o plano de saúde pague. Eu falei, tá bom. Faz uma ação, você tem que pedir liminar. Vai pedir uma tutela aí para o juiz conceder. Beleza. O que ela fez? Ela fez a petição inicial e protocolou e deixou o juiz decidir, sem sequer ter falado com ele. Tava uma petição estranha, porque era prima. Então ela também estava sentindo problema, sabe? Ela estava envolvida. Sim. Uma petição estranha. Ela pediu liminar e deixou o juiz decidir. O que o juiz fez? Indeferiu. Falou que não estava na lista da ANS lá, que o tratamento, que era estético, que era faculdade dela querer ter filho. O juiz falou isso, é uma faculdade dela ter filho. Mas também tem juiz que, né, pelo amor de Deus. Perde um pouquinho da mão, né? O que aconteceu? Ela agravou, interpôs a grau de instrumento. O desembargador negou o efeito também. Que é uma liminar no tribunal, para quem está ouvindo a gente, tá? O tribunal você recorre e lá no tribunal eu posso conseguir uma liminar também. O desembargador negou. Ela estava chorando, me ligou. Beto, ela vai ficar estéril e ela não vai conseguir ter filho porque ela não tem dinheiro. Eu falei assim, faz o seguinte. Tô tentando não falar os nomes, né? Porque às vezes a gente falou. Eu falei assim, faz o seguinte. Esquece tudo que você aprendeu até agora. Faz uma petiçãozinha básica de reconsideração pro juiz. Ah, tá bom, já tô fazendo. Ah, calma, fica quieto. Pera. Faz a petição e leva para o juiz e fala com ele. Fala com ele que sua prima vai ficar estéril daqui a alguns dias, e era pouco tempo mesmo. Fala que ela não tem dinheiro e que a única chance dela de ter filho é se ela retirar óvulo. Tudo bem? Tá bom. Ela falou assim, não vai dar certo. Eu falei, faz. Então, não, você faz. já tem. Então, vamos lá. Prática, eu falei pra ela. Prática é essa. Vontade é tua, porque eu não vou no teu lugar. Tudo bem? É você que vai. Estudo ela tinha. Ela foi e falou com o juiz. Em poucas horas saiu a liminar. Olha Tá aí. vendo? Eu falo, despachar com o juiz é a melhor coisa que você tem pra fazer. Você tem que ser diligente. Você entendeu? Você tirou do bolo. Tirou do bolo, o juizão tá lá. Blá, blá, blá. Não, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Putz, a menina vai ficar estéril. Pensa, se coloca no lugar do juiz agora. Vocês mulheres. E era juiz, hein? Era juizar. Tá? Mulher. Se você pegasse e se sensibilizasse com o caso,
amanhã ou depois pode mudar a situação, ela até perder a ação. Sim. Mas ela não perde a chance de ter filho. Deu pra entender? Era isso que o juiz precisava entender. E olha, peraí, verdade, eu não posso deixar de ter filho. Se fosse comigo, eu ia ter filho. Amanhã ou depois, ela paga o plano de saúde, dá um jeito. Depois se vê, né? Entendeu? E no final, ela ganhou a ação. Ganhou, foi procedente a demanda. Ela ganhou, acabou, transitou em julgado. O próprio plano de saúde nem recorreu da sentença, porque já tinha pago mesmo, já estava tudo certo. Então, o que eu falo para vocês? A prática aliada com a vontade, muitas vezes muda a situação da vida de uma pessoa. Exato. Eu concordo. Você entendeu? E aí, essa pessoa, amanhã ou depois, isso já aconteceu comigo, mas pode acontecer com vocês, com qualquer um. Vocês pode ser uma casa, pode ser mas em determinadas proporções. Mas amanhã, essa pessoa tá com um filho no colo. E ela olha pra você e fala assim, cara, foi você que me deixou ter filho. É isso. E outra coisa, né? Falando até para o pessoal que gosta e, na verdade, que não gosta e que não vai despachar com o juiz, às vezes fala, ele não vai me receber bem. Ele tem que te receber. Não existe a possibilidade dele não te receber. E hoje dá para fazer despacho virtual, não deixa de falar, né? Eu vejo, assim, nas nossas práticas, no leilão de imóvel, quando a gente precisa de alguma coisa muito rápida, carta de arrematação, às vezes ele não entende muito por que tem que ser naquele momento, a liminar porque tem que ser feita naquele momento. Você falar é diferente de ler. É igual o áudio de WhatsApp. Às vezes você fala, deixa eu mandar um áudio, que às vezes a pessoa pode me interpretar de outra forma se eu escrever, né? E eu acho que ser diligente no momento de despachar é muito importante na nossa prática. Eu também concordo. Você vai se deparar com todo tipo de juiz. Vai. Não se esqueça, você também que está assistindo a gente, que juiz não é teu amigo. Tudo bem? Então você não vai chegar no lugar dele e vai falar, juizão, e aí, galera? Não é assim que você faz. Pelo amor de né? Deus. Põe um terno, se for um homem, né? Mulher põe uma roupa que seja digna. Não concordo com isso. Dane-se. Você está advogando com uma pessoa. Entendeu? Se for para o seu caso próprio, você que inventa o que você quer fazer. E adulto tem que fazer o que tem que ser feito, não o que quer fazer. Exato. Então, o que acontece? Vai ter juiz? Eu já peguei todo tipo de juiz. Juiz que manda você sentar e toma um cafezinho como a gente tá tomando agora. Sim. Juiz que te recebe na porta. Assim, na porta do gabinete, fala assim, fala, doutor, fala. E não deixa você falar. Juiz que não te atende. Não. Já peguei vários. Bem, vários. Eu ouvia ele falando do outro lado da porta. Fala que eu não vou atender. Paciência. A questão é, você tem que ir, você tem que fazer o que tem que ser feito. Mas eu vou representar o juiz. Calma, né? Calma. Às vezes, o juiz não te atende, mas ele entende o que é o teu caso. Você não precisa se queimar. Fala com o assessor, né? Ótima. Às vezes não é nem ele que decide. É o assessor. O assessor decide e já manda tudo bonitinho pra lá. Nossa, já aconteceu várias vezes de eu falar com o assessor e super funcionar. Exato. Às vezes você fala, o assessor já tá até escrevendo. Né? Essa é a prática. Então, o interessante é você pegar essas experiências, porque vejam, continuo dizendo, vou bater várias vezes nessa tecla, não tem livro isso. Você tem que fazer. Você vai errar demais, tá? Eu tenho uma colega minha que saiu chorando uma vez do gabinete de um desembargador. O desembargador foi grosso, chorou, não vem? Tudo bem, faz parte. Tem desembargador que é grosso, tem desembargador que é fofo, faz parte da nossa vida. O que eu acho que tem que acontecer é você não se achar mais porque você conseguiu e não se achar menos porque você não conseguiu. Você fez o seu trabalho, você deu o seu melhor, né? E tem toda uma estratégia também, né? Assim, despachar, sustentar, mandar memoriais e tudo mais. Mas o que eu falo é, essa prática do novo advogado, ele não tem, né? E eu via, inclusive, alguns podcasts de vocês falar, mas o advogado tem que nichar. É verdade. Mas acho que no começo não dá. No começo ninguém nicha. É que a gente fala assim sobre nichar, que o advogado precisa se posicionar como especialista em uma área, mas não significa, principalmente para o jovem advogado, que é o nosso público maior, que ele vai deixar de fazer outras áreas. Então, assim, beleza, preciso nichar, porque quem é bom em tudo não é bom em nada, porém, contudo, todavia,
você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Isso. Então, você vai pegar E outros vai acontecer, casos. concorda? É. Vai acontecer. Às vezes não é no começo. Sabe por que eu tô falando isso? Eu falei que eu vou falar umas verdades e tudo bem, tá bom? Depois vocês me matam aí, cortam, tudo mais. Imagina. O problema é o seguinte: a maioria das pessoas hoje, elas vivem no digital. Isso. Né? A maioria, principalmente os novos advogados, né? Os antigos raízes, não, raiz já tá lá, tem o escritório pronto, tal, é a minoria, viu? Minoria. A maioria dos advogados, ó, tem que ralar bastante aí. E aí o que acontece? Você abre o Instagram, você acessa um advogado, você acha que ele tem sucesso, fama, dinheiro, e você quer seguir a mesma coisa que ele. Nossa, sim. E o que acontece na prática? E eu vou ser bem sincero com vocês. Aí você vai procurar o OAB dele. Você tem algum processo? Tem nenhum. A gente fala disso também. Tem nenhum. A gente tem uma da... A gente também não vai falar o nome. Exato. Fofocas jurídicas. A gente tem uma que fala, que se posiciona como especialista em leilões e tudo mais, dá cursos, cobra caro dos alunos e tal. Mas assim, a gente vai pesquisar, não tem nada de prática judicial, nada. Mas isso é um ponto importante de se falar, principalmente para os jovens advogados e quem está passando na OAB e está querendo advogar por conta. O Instagram é um palco. A vida real é totalmente diferente. Exato. Então, e eu já passei por isso, a Babi já passou por isso. Se comparar com fulaninho de tal, que tem muito dinheiro, mas a gente não sabe de onde vem o dinheiro e se esse dinheiro realmente existe. A vida real é muito mais difícil. Muito. E vamos lá. Dá grana advogar? Lógico que dá. Tudo bem? Óbvio que dá. Você vai ganhar dinheiro de N formas, né? Você pode ganhar dinheiro prestando uma consultoria. Você pode ganhar dinheiro advogando para uma pessoa, ganhando honorários. Você pode ganhar dinheiro, às vezes, advogando e ganhando ação, porque aí você ganha os honorários chamados sucumbenciais. Você pode ganhar dinheiro dando aula. Então, o que acontece na prática? Eu acho que o foco não é inicialmente o ganhar dinheiro. O foco inicialmente é como eu posso melhorar naquilo que eu gosto. Isso. Tem gente que não gosta, gente. Sim, Mas vai porque o fulano disse que ganha dinheiro. Não gosta! Posso falar? Eu tenho, só pra completar, eu tenho uma pessoa muito próxima, assim, que toda hora ela muda a área que ela quer trabalhar. Então, hoje ela acorda e fala, porque fulano falou que regularização é boa. Não, mas agora eu vou fazer leilões. Mas agora eu vou pra uso capião. Não, mas agora eu vou não sei o quê. Agora eu vou pra locação. Não, condomínio. Não vai dar certo. Não vai. E outra coisa que ele falou, né? No começo a gente não pode nichar porque a gente não sabe o que gosta ainda. Perfeito. E tá tudo bem. Você não sabe o que você gosta. Aliás, o que é muito comum acontecer? É muito comum isso se confundir. Às vezes você começa a se dar bem numa área que você nunca imaginou. Exato. E você começa a gostar. Sim. Porque você tá se dando bem, você tá melhorando. Eu vou contar uma frase que eu sempre levo pra mim. Quem corre porque gosta, nunca se cansa. É isso. Então, o que importa? Você gosta daquilo, você está advogando para aquilo, você vai estar no meio, você vai estar explorando aquilo. Hoje, por exemplo, lá dentro do que eu faço hoje, né? Eu estou lidando bastante com arbitragem, que é uma área que eu nunca tinha pensado em atuar, né? E aí, a arbitragem é uma situação totalmente diferente do que está acostumado. Sim. Porque você não advoga para juiz, é para árbitro. O árbitro não é um juiz. Às vezes, nem do direito é. Sim. Engenheiro, administrador. Corretor. Às vezes, o árbitro nem do Brasil é. Então, ele vai julgar uma causa sua. E aí as causas são complexas, não existe fórum, ou seja, às vezes a audiência ou na Câmara ou no hotel, dá dinheiro pra caramba, né? Mas o que acontece na prática? Eu não imaginava que eu ia atuar com isso. Aliás, eu achava até estranho. Comecei a gostar. É legal. E aí, você começa a ver que existe uma outra face do direito que eu nunca tinha visto. Que é fora de fórum. Eu não vou no fórum. Não, assim, ainda vou, né? Não é assim, né? Mas para as arbitragens que eu atuo, são secretas. Ou seja, as pessoas não veem
Elas nem podem ter acesso a isso, só depois, né? Só que, uma vez que você atua nesse meio da arbitragem, você não... você vê um meio diferente do jurídico. Você vê que existe um mundo de pessoas que atuam ali e que, uma vez que você entrou, você vai ter um mar de oportunidades. Entendeu? Então, e não é fácil, tá? Não é fácil, eu quero fazer isso agora. Mas você começa a gostar. Eu imaginava que eu ia fazer isso? Não. Caiu no meu colo. Tudo bem, caiu porque eu precisei fazer. Agora, eu fiz. As coisas começaram a acontecer. Hoje, eu vejo que é uma área que eu gosto de atuar. Entendeu? E são coisas que a gente não imaginou. Então, pode acontecer com quem tá escutando a gente agora, né? Então, você quer dizer que eu nunca vou mais tratar daquilo que eu não gosto hoje? Não, talvez você tenha que fazer isso para ganhar dinheiro. Tá tudo bem, tá? Principalmente para você que fez direito, advoga e não tem um pai ou uma mãe que tem escritório. Não sei se é o caso de você. Meu não é. Não é também. Não é também. Portanto, pessoal, isso é absolutamente normal. Agora, quando você encontra a área que você atua, que você gosta, que você começa a prosperar, que você começa a entender que essa sua área, gente, nada cansa você. E o dinheiro é consequência. É consequência. Vai ficar milionário? Pode ficar milionário. Eu vou ter uma... Mas eu garanto, tá? Garanto pra vocês. Faltar dinheiro não vai faltar. Sim. Milionário não sei se vai ficar. Mas faltar dinheiro não falta. Sabe por quê? Porque você já está atuando naquela área. Existem demandas. Hoje em dia, existem diversos advogados que não sabem o que estão fazendo. Eu pego petições que eu falo assim, essa pessoa não sabe o que ela fez. Nossa. O que eu vejo, eu sou muito fã de civil e processo civil. O advogado não conhece o procedimento do processo civil. Porque o processo criminal, o processo civil, o processo trabalhista, né? São procedimentos diferentes. Total. Então, assim, você vai pegar um processo civil, por exemplo, você fala, esse cara aqui tá cagando no pau. Por quê? A pessoa não tem a capacidade de... Eu sempre lembro do meu professor de processo civil da faculdade. Ele era sensacional. E ele sempre falava, você vai fazer um processo? Você pega o Código de Processo Civil... Você vai lá, ver se aquele procedimento é especial ou de conhecimento. E se for, você vai ler o que você precisa fazer. Tá escrito. É um manual, tá escrito o que você vai fazer. A pessoa não faz isso, tem preguiça. Não faz. Eu vou contar uma coisa que aconteceu mês passado. Nem juiz sabe, muitas vezes. Olha o que aconteceu. Só, não vou falar nomes, vai que o juiz Dos juizados especiais, principalmente, né? Assim, né? E é normal, porque são operadores do direito. Se advogado muitas vezes não sabe, juiz também pode não saber. São pessoas. Vou contar essa história pra vocês. Espero que o juiz não assista esse daí, né? Mas não vou falar nome, então todo mundo vai saber o que é. Nós ingressamos com uma tutela cautelar antecedente. Era urgente a situação. A gente precisava bloquear os bens de uma pessoa. E aí a gente entrou com essa tutela cautelar antecedente para bloquear antes de qualquer coisa. O juiz pegou, concedeu a tutela, tá? E aí ele, no mesmo despacho, falou que a petição inicial tá muito simples. Não tem... Eu falei, que estranho, né? Porque é simples mesmo a petição inicial de uma tutela cautelar antecedente. Depois vem a petição inicial completa, né? Aí, tudo bem, fiquei na minha. De repente, ele começou a se voltar contra o nosso cliente. O juiz começou a provocar que a gente especificasse os pedidos, tudo mais. Eu falei, que estranho. Aí, o juiz, ele soltou o seguinte despacho. Se você não especificar, eu vou indeferir e extinguir o processo. Eu falei assim para os meus colegas, ele não entendeu que é uma tutela cautelar antecedente. Ele está achando que é um processo comum, procedimento comum. Ele não entendeu o que é tutela e acho que ele está confundindo. O que eu fiz? Fui lá despachar com ele, né? Vou despachar com ele. Oi, querido, tudo bem? Exato. Então... Agora eu te pergunto, como é que você faz isso? Como é que você vai ensinar um juiz o que? Então eu tive que ter todos os cuidados do mundo. Eu fiz uma petição didática.
é minha área, né? Processo. Então, fiz uma petição didática. É assim, o código diz isso, tem que ser uma petição simples, com requisitos simples. Depois, 30 dias, começa o prazo para fazer uma petição completa. E eu falei assim, e esse prazo ainda não se esgotou. Quase que eu pus, viu? Não pus, não. Não falei. Vontade não faltou. Não faltou. Eu pus, eram várias declarações, tá? Várias declarações. Eu fiz, assim, 5 folhas mostrando o procedimento. Falei, ciência, é o caso de uma tutela cautelar antecedente. Agora nós vamos apresentar o complemento no aditamento e tal. Aí ele falou assim, por que não apresentou desde o começo? Falei, é tutela cautelar. Não é a petição inicial. Aí ele falou assim, tá. Aí ele voltou atrás, mudou a decisão dele e colocou, aguarde-se o aditamento da petição inicial conforme o artigo tal do código. Ele não sabia. Tá Não, vendo? Mas ele ainda assumiu a culpa, porque tem vez que eles falam, foi o fulano, fulano, tá vendo como que é? Você errou. Fala que é o assessor, não Sim, mas eu acho que ele deve ter brigado com alguém ali, tá? Porque uma vez eu tive que despachar com a juíza, que era uma arrematação, e ela deu lá pra fazer o pagamento TCMD. Tá. Aí eu falei, não é ITCMD, é ITBI, né? Aí fui e despachei. Falei, olha, então, querida, eu tô entrando aqui com a petição, porque são 15 dias para pagamento de TBI. Ela brigou, foi online o despacho, ela brigou, eu fiquei com uma vergonha. Ela brigou com a assessora na minha frente. Quando já se viu você errar uma coisa dessa? Aí eu fiquei, então tá bom, gente, já explicou, já Desculpa, sabe. obrigada de nada, tia. Sabe uma outra coisa que eu vejo muito que a galera erra, não só advogados, mas também os nossos queridos? Tutela de evidência. Nossa, parece que eles só acham que tem a tutela de urgência. Gente, a tutela de evidência tá lá. Poucos fazem e é isso. assim, as pessoas não sabem utilizar e tem momentos específicos para utilizar a de urgência e a de evidência. Evidência é o quê? O direito é evidente do cliente, tá ali. Eu uma vez fiz uma repetição de indébito. Que era um idoso aposentado, INSS, nananana, e ele era isento, ele não tinha que pagar aquele tributo. E já tinha pago. Não, e assim, cobrando, e ele tinha pago, por quê? Porque ficou com medo de perder a casa, enfim. Eu entrei e demonstrei que era evidente que aquele idoso tinha este direito pelo artigo tal, biriri, bororó, tem que ser até a legislação municipal, e ele não me deu. Porque eu queria a suspensão da cobrança do tributo, né? Até o julgamento. Estava sendo cobrado indevidamente. E ele já tinha pago uma parte. Entendi. Não me deu. Aí eu falei, então tá bom. Mas... Aí é Quando isso. foge Aí você tem do que tá acostumado. Não, aí tem que ir lá, explica. Só que assim, uma vara de execuções. Tipo, é uma coisa simples, não precisa ser só urgência. Especializada ainda, né? Tem uma evidência aqui, vamos lá, né? Vamos. Mas esse é o grande problema. Porque, assim, um outro problema também que eu vejo é que muitos... E aí eu digo para nós também, tá? Eu me coloco nisso também. A gente, às vezes, tem tanta coisa para fazer Sim, que a gente não estuda mais. é verdade. Então, por exemplo, primeiro, né? E o pessoal depois comenta aqui no vídeo, se é mentira que eu vou falar agora. Nem compramos mais livro. Eu compro. Mas, Eu também. não precisa se justificar, tá? Tudo bem. Não, assim, só me defendendo, né? Mas as pessoas não compram. É que a vida realmente chega uma hora que tá uma correria que você não tem mais tempo pra nada. Então, aí o que acontece? A gente vive de Jus Brasil. Entendeu? Pô, você procurou, nem sabe quem escreveu. Mas você vai pegar a explicação dali. Então, o que eu vejo? Com o tempo que a gente antigamente gastava para parar e estudar um tema, a gente não faz mais. Hoje é uma rápida pesquisa. ChatGPT tá em Chat também. GPT, qualquer inteligência artificial, ou o Google mesmo, que até o próprio Google já tá com a inteligência Gemini, artificial. já. Então, o que acontece na prática? Você leu, não sabe a fonte, e aí você começa a trabalhar só com essa base. E qual é o grande problema nisso? O grande problema nisso é o seguinte: 90% tá fazendo igualzinho. Você não vai se destacar em lugar algum. Você não vai melhorar. Mas eu não sei porque eu não dou certo. Não dá certo porque você faz igualzinho a todo mundo. Exato. Então, é o caso do processo. Eu ganhei
processos meus, e muitos de vocês devem ter passado por isso também, sem ter direito. Material. Ganhei no processo. Técnica, é isso. Vou dar um exemplo. A parte era autora e ela dizia que tinha um direito X. Valor da causa, 70 milhões. 70 milhões, valor da causa. Tudo bem? Mandou fazer um tipo de perícia que não era perícia adequada, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Não era perícia adequada. Mas a perícia foi lá e deu 35 milhões. Ele tinha direito mesmo 70, tá? 70. Só que isso só vinha por uma perícia X, não a Y. E aí, o ônus da prova era do autor. O autor tinha que ter provado isso. Fiquei quieto. Tudo bem. Na minha apelação, eu falei assim, olha, ele não provou porque ele não pediu a perícia X. Aí ele falou, não, mas que não precisava, tal. Chegou no tribunal. O advogado da parte contrária, um dos maiores escritórios do Brasil, tá? Do Brasil. Sustentou. 15 minutos de sustentação. Nossa, 15 pelo minutos. amor de Deus. Olha só, e no último minuto, ainda tiveram que cortar ele. Tá? Porque elogiou a Câmara, tal, ficou elogiando, falando, politicão. O que aconteceu? Meu problema, a jurisprudência da Câmara era a meu favor. Então eu comecei sustentando assim, olha, eu estendo o elogio dele a essa Câmara, inclusive que já julgou um caso parecido de X. Acabou pra ele. E aí o tribunal disse o seguinte, tem razão. Por quê? Apelante apelado, né? Tem razão, doutor, porque só por meio da perícia X que era possível saber se ele tinha direito ou não. E ele abriu mão. Logo, julgo improcedente. Acabou. A demanda. Eu tinha o direito material? Não. Não tinha. Era só ele provar daquele jeito. Eu ganhei no processo. Tudo bem? Honorários ganhei também. Tudo bem? Ganhamos, né? Não fui só eu dividi com outros também. Mas Tá bom, ele tá falando Não isso. precisa se justificar. Tá bom, a gente acredita. e aí o pessoal já foi nas contas, né? 70 milhões, 10%. Não, O sonho de princesa. Ainda teve a majoração. Depois vai... meu Deus. Mas isso é importante falar, porque, por exemplo, eu quero morrer com causas do tipo assim... porque bateu o carro e não sei o quê. Ou então, eu tive uma boa. O carro foi depredado dentro do condomínio. Só que o condomínio também tinha uma goteira em cima do carro. Então, foi uma mistura de coisas absurdas. O valor do carro não era grande, então, o que o advogado fez? Entrou pelo juizado especial. Juizado especial, gente, não cabe perícia, queridos. Não importa o valor da causa. Se for ter perícia, vai precisar ser pro juizado comum, não, pela justiça comum. Não tem jeito. Pois o advogado entrou, pois ele perdeu, pois ele entrou com recurso inominado. Meu Deus. E ainda recolheu o preparo errado. Se você também não sabe, recolher o preparo errado no juizado especial, Já acabou pra você. Não tem, É um não tem caos. complemento. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, o juizado especial tem uma legislação própria. É tão pequena. Lê, né? Vê o que cabe, o que não cabe. Não se deu o trabalho de ler, né? Entendeu? Juizado especial é o juizado barraco, né? Barraco é juizado especial. Eu acho ruim. Eu só sigo pelo juizado especial se for muito, muito baixo o valor da causa. Ou se o cliente, eu quero seguir, porque senão eu vou pela justiça comum. Porque assim, o juizado pra mim... Eu tenho uma experiência muito... Assim, o juizado especial, eu acho que vale a pena para um tipo de caso. Tá? O tipo de caso da pessoa que não tem muito dinheiro mesmo para tocar uma ação pela justiça comum. Por quê? As custas só são pagas lá na frente, se forem pagas, né? Então, mas o que acontece na prática? Existe um dispositivo de lei que diz que o juiz pode julgar ali pela equidade. E aí muda tudo. Né? O nosso grande problema do juizado é que aí, se a gente já pega a gente despreparada na justiça comum, no juizado é pior ainda. Eu quase tomei um pau no juizado uma vez. Vou tentar preservar nomes, tudo bem? Eu estava advogando para uma empresa e dentro do estabelecimento comercial, um maníaco filmou a menina e ejaculou na menina.
Tava acontecendo muito isso no metrô. E aí o que aconteceu? Ela saiu do estabelecimento e ela foi pra... Eu nunca esqueço. Ela foi pra Lacoste e comprou um vestido da Lacoste. Só que ninguém soube o que aconteceu. Nada. Eu fui defender o estabelecimento comercial, né? Porque ela não provou que foi lá dentro. Não existia provas. Ela disse que tinha sido. E aí, me parecia que o advogado era namorado dela. Tá, menina bonita, bonita. E o cara também. Era um casal bonito, né? Era óbvio que eles tinham alguma relação, tá? E aí, o que acontece? Não era o juiz, era o conciliador, né? Não era juizado especial, o conciliador, né? Primeiro, Aí, falou, tem alguma proposta de acordo? Eu falei, olha, doutor, não. Eu não vou pagar um vestido da Lacoste. Difícil justificar um pagamento do vestido da Lacoste. Ele bateu na mesa e veio pra cima de mim. Nossa. O senhor tá dizendo, então, que ela não aconteceu isso com ela? Eu falei, eu não disse isso. Eu só disse que não tem propósito de acordo. Não, mas o senhor, então, o senhor tá diminuindo o sofrimento da mulher. Eu falei, eu não disse isso, doutor. Eu não disse isso. Eu só disse que não tem propósito de acordo e que nós não vamos pagar o vestido da Lacoste. Simples assim. Tá? Aí ele falou assim, acabou a audiência. Ele falou assim, doutor, eu te espero lá fora. Ele falou desse jeito. Meu Deus! Ele queria o advogado que me pegar de porrada do lado de fora. Eu não acredito. Gente, faz sentido isso pra vocês? Que caos! Eu olhei e falei... Aí esse é o problema que às vezes você vai advogar pra namorada, noiva, Não dá, noivo. tem que saber separar as Meu coisas. Deus, entendeu? Aí eu lembro que eu saí, eu nunca esqueço. Eu saí e falei, só falta agora eu tenho que pegar de porrada com um advogado. Sim, né? Eu voltei pra escola, te espero na saída. Foi isso mesmo. E o pior é que o meu preposto que tava comigo era um cara grande. Então eu tava tranquilão. Porque eu falei, se vier pra cima de mim, o preposto pega ele. Era o cara e o preposto era o segurança. Era o segurança da empresa. Ótimo. Eu falei, tá ótimo. Eu falei, eu tô tranquilo. Mas vejam, gente, a advocacia, você é advogado um dia, você vai cruzar com essa pessoa em outros casos. Você tá maluco de brigar com o advogado pessoalmente? Não se faz Exatamente. isso. É porque assim, o advogado tem que entender que o problema são entre os clientes. Exato. Advogados são colegas de profissão que vão se encontrar nos eventos, se encontrar em outras audiências, tem que manter o respeito. Então, e hoje em dia, né, que tantas coisas assim, tem sempre alguém filmando, tem sempre alguém fazendo uma coisa. Pra que você vai brigar com o advogado da parte contrária? Não faz o menor sentido. Dentro da audiência, você pode até, e acontece muito, é normal, o embate, né? O embate, corta, tal, normal. Acabou a audiência, respeito, cumprimente e vai embora. Você vai cruzar com esse advogado em outras ocasiões também. Então, veja, não seja você o palco de um barraco, né? E de verdade, não precisava nem ter feito aquilo. Sabe o que aconteceu no final? Eu achei que nós íamos perder. Sabia? Eu achei porque era juíza. Normalmente a juíza, ela tem uma empatia maior com a... Perdeu a ação. Não tinha prova. Perdeu a ação, não tinha prova. Entendeu? A questão não era nem questão se era mesmo verdade ou não. Mesmo porque isso é questão de processo, gente. Tá? Uma questão de prova, né? Não é... Agora, a pessoa vai lá, faz tudo isso, ainda perdeu a ação. Tá? Nem recorreu, tá? Mas eu acho que a gente falou isso, acho que na última gravação, né? Que cabe ao advogado informar ao cliente a verdade do processo. Então, assim, você tem... Igual hoje eu discuti com uma cliente minha que ela falou, mas eu acho isso um absurdo, eu tenho direito. Tudo bem, eu concordo, em gênero, número e grau, você tem o direito, mas você não tem como provar. Então, você vai entrar... Não, ainda complementou Não, porque a gente coloca esse valor... A ação ia dar mais de 1 milhão, assim... Aí eu falei, não dá pra colocar mais que esse valor, porque não é justiça do trabalho que a gente joga lá e vê o que acontece. Aqui é processo civil. Então, assim, você tem que colocar o valor que você consegue provar e aquilo que você tem o direito. Perfeito. E o cliente não entende, é o advogado que precisa explicar isso pro cliente. Se o cliente não tem a prova e o advogado for entrar com o processo, ele vai perder. Certo. É porque às vezes o advogado ele quer falar o que o cliente quer ouvir, pra conseguir pegar a causa. É verdade. Mas isso é muito ruim
para sua atuação, porque você não vai conseguir. É igual você foi muito honesta, não vai conseguir lá na frente e depois vai vir isso contra você. Né? Perdeu a ação ou não ganhou tudo que achava que ia E ganhar. eu respeito muito o processo, porque é no sentido de o juiz vai olhar e vai falar assim: essa advogada aqui tá entrando com uma groselha, né? Porque não tem nada a ver. Como é que o advogado. A gente mesmo pega causas que, olha, como é que o advogado teve coragem de fazer isso? Então, mas é que hoje em dia, acho que todo mundo passa por esse problema, né? Hoje, as pessoas pesquisam antes e depois elas já vêm com uma pesquisa feita particular. Sim. Entendeu? 1. 2. E também vou falar uma outra verdade aqui. Tem colegas que pegam qualquer tipo de causa por valores menores. Sim. Então, o que acontece na prática? Ela já vem, inclusive, com uma opinião de um outro colega. E ela fala assim, ela às vezes não fala, mas fala, mas isso não dá. Como você percebe isso? Pelo próprio linguajar da pessoa. Isso, alguma Não, mas a coisa jurisprudência técnica. não diz. Jurisprudência. Quando a palavra é biblioteca, você já sabe que procurou um advogado antes. Exato, jurisprudência. Aí eu falei, não. Assim, o que a gente ganha hoje em dia é justamente na segurança que você passa pro seu cliente. Concordo. Pô, de verdade, quiser procurar um outro, vai perder. Talvez o cliente, nesse caso, vai. Mas você foi honesto. Você cuidou do cliente. E muitas vezes, eu vou te falar uma coisa. Mais de um caso, tá? O cliente saiu e eu sabia que ele não ia fechar comigo. Não ia porque eu sabia que ele já tinha procurado um outro advogado que fazia mais barato. Voltou. Sim. Voltou pelo mesmo caso, tá? Voltou já que é em grau de recurso. Só que aí, vocês me desculpem, eu cobro mais. É Concordo. isso, é isso. Tudo bem? óbvio. Eu cobro mais. Você vai ter que ainda arrumar o trabalho do outro. Exato. Pra mim é o seguinte, a cliente foi, pegou, olha que louco. Na época, eu tinha um pouco também de falta de experiência. O que eu fiz? Eu falei estratégia. Que ela pega a estratégia pra Ela pegou a outro estratégia e levou advogado. para outro advogado. É isso. O outro advogado fez a mesma coisa, pior, né? Copiou errado ainda. Copiou Dei a errado. tese. Exato, copiou Meu errado. amigo, ó. Aí o que aconteceu? Eu percebi isso, e aí eu inclusive, eu falei pra ela. Eu falei, olha, faltou, inclusive, um pouco de ética aqui, porque pegou a minha estratégia. Não, mas ele também tinha essa estratégia, tinha nada. Então, peguei, cobrei a mais, e tudo bem. Pegou, né? Perdeu, tá? Perdeu assim do mesmo jeito. Mas o que eu tô te falando hoje em dia tem tanto advogado, mas tanto advogado, que é muito comum chegarem com outras opiniões, com valores menores. Sim. Tá? Aliás, deve ser uma das maiores perguntas para advogados que passaram por aqui também, né? Como que eu faço para cobrar? Sim. Né? Como que eu faço para medir a cobrança de honorários? Né? Não é fácil, tá? Não é fácil. Para dependendo de que causa for, é muito difícil medir mesmo. Eu conheço advogados super experientes que às vezes não sabem como cobrar, tá? Porque não dá para cobrar com a tabela da OAB, muitas vezes, né? É pouco, né? E aí o que acontece? Você cobra menos, faz mal feito, e aí volta para você de uma forma que você fala assim, agora você pode confiar em mim. Só que essa cliente trouxe inúmeros outros casos que foram muito melhores do que aquele. Né? Eu acho que outro ponto que é importante, ser honesto desde o começo, porque ele sabe que você está sendo honesto. Eu tenho um caso recente que uma cliente nos procurou, porque ela estava perdendo o imóvel para a Caixa. E ela queria anular o leilão. E aí ela falou que 2 advogados haviam procurado ela, foi prospecção ativa ainda, Acontece. falando que ela poderia, de 2 umas, escolher ainda. Ou receber danos morais ou continuar no imóvel. Aí eu fiz o atendimento com ela, entendi um pouco mais. Entramos em contato com a RGI para ver se houve realmente a intimação para purgação da mora, porque se não tivesse, tudo bem, a gente poderia suspender o leilão. Pegamos a intimação que ela assinou, mostrei para ela no momento do atendimento. A tua letra batemos com a do contrato, era a letra dela. E aí a gente foi muito honesto, falando assim, seguinte, você não vai conseguir suspender o leilão e muito menos ganhar uma indenização. Você teve a intimação, a Caixa fez tudo correto, não tem mais o que fazer. Mas os advogados falaram que podia. Eu falei, não pode. Se você quiser seguir com eles, entrar com uma ação com eles, pode seguir. Mas e se eu for seguir com você?
cobrei mais caro. E ela fechou com quem? E mesmo eu falando pra ela que ela não ia ganhar, ela falou, enquanto eu tiver 0,1% de esperança, 1% de esperança, eu quero. Ok. Ok, Né? Tudo ela tá no certo. direito dela. Claro. Mas ela preferiu pagar mais caro com uma pessoa que foi honesta com ela e que já jogou ali. Porque eu tenho certeza que ela não vai ganhar aquela ação. E eu fui muito honesta. E aí, quando a gente perder a ação, eu vou falar, ó, infelizmente, realmente, como havíamos falado, não conseguimos. Mas ela falou, ela tem essa vontade de tentar. Só que a honestidade ganha, gente. É isso que eu acho. Assim, também acho. a honestidade, transparência. E uma coisa que eu acho, e assim, me parece, tá? É que quando você é honesto, parece que as coisas dão certo. É isso. Parece que as coisas... Vou contar uma história engraçada pra vocês, que aconteceu ano passado comigo. Começo do ano passado. Me ligou uma pessoa, falou assim, ó... Porque assim, já tinha perdido tudo, tá? Ela tinha perdido a ação. Ele era dono de uma construtora que tinha feito uma reforma na casa da pessoa, reforma gigantesca. E a pessoa deu ok pra essa pessoa que me procurou, falou que ok, foi ótima a reforma, e no final entrou com uma ação de indenização por defeitos na reforma. Né? Ele falou, eu não Vícios entendi. construtivos? Sim, porta que não fechava, um monte de coisa, né? E aí, o advogado dessa pessoa que me ligou, ele pediu perícia e errou. Não acompanhou perícia, tal, perdeu a ação. Ele me ligou, esse cliente, não era meu cliente ainda, ligou dizendo assim, ó, já perdi a ação. Tem como reverter? Ele perdeu a ação, era uma sentença, tá bom? Era uma sentença, então daria pra apelar. Vejam, já tinha sido perícia. Juiz se baseou na perícia. Não vai mudar. Aí eu falei pra ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, me contrata que a gente vai tentar fazer uma coisa diferente. Você já perdeu essa ação, você não vai mudar no tribunal. Não vai. Vai por mim? Você vai gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro, vai aumentar a dívida, porque tem juros, multa, correção. Vamos tentar fazer uma coisa que eu gosto bastante. Qual é? Acordo. Eu adoro, sou fã dos acordos. Vamos tentar no acordo. Aí ele falou assim, pô, doutor Roberto, eu não posso pagar agora, mas vamos ver. Vamos ver como vai ser. Tamo aí. Eu falei assim, dá o número do processo. Deu o número do processo. Não é brincadeira. Eu vou falar... Parece mentira o que eu vou falar agora, tá? O juiz da causa, era do Fórum Central aqui de São Paulo, foi meu colega de mestrado. O juiz. O advogado da outra parte tinha sido meu estagiário. Hoje era advogado. Era advogado. Eu falei, cara, não tem um ambiente melhor pra você estar. O juiz é meu amigo. Amigo assim, né? Colega, não é amigo. Se fosse amigo, nem podia ser, né? Sim. É meu colega. Mas o advogado é meu amigo. Ele foi meu estagiário. Vamos fazer o seguinte. Eu vou propor... Quanto você pode pagar? Falei, posso pagar 12. Eu não lembro de quanto foi. Acho que 12 de... não sei quantos mil. Eu falei, posso pagar? Falei, 12, cara? Um ano pagando? Falei, vamos lá. Vamos tentar. Liguei pra esse meu colega. Amigo. Falei, tudo bem? Tudo. Vou falar o nome, tudo bem? Porque ele é meu amigo mesmo. Pode. Moacir, foi meu amigo. Eu liguei pra ele, Moacir, seguinte... Como é que você tá? Beto, não acredito! Você... tô advogando agora. Eu falei, eu sei. Sei bem, tá ganhando causas ainda. Advogando. Eu falei, pode falar o que aconteceu. Eu falei, aconteceu o seguinte, cara. Esse processo aqui, ele me ligou, o meu cliente, e ele quer fazer um acordo. Eu falei assim, claro... Agora, pra você? Ou pra ontem. Ligou pra cliente, falou, tudo. Eu falei assim, ó, põe seus honorários. Não deixa de colocar seus honorários. Não, pra você. Falei, pra mim, não. São seus honorários, não são meus. Sim. Tem honorários aí. Bora fazer? Bora. Gente, saiu um baita de um acordo pra todo mundo. Vocês entenderam? Às vezes não ia ganhar ação. Fizemos um acordo. O acordo foi legal pra todo mundo, porque recebeu, lógico, 12 vezes. Mas o cliente pagou direitinho, tá tudo bonitinho. Então, às vezes, você não vai ganhar na ação. Exato. Mas você tem uma outra saída. Faz um acordo, tá todo mundo bem. Eu tive que pedir pro juiz... para segurar, né? Porque senão, para suspender o processo, porque senão ia, como se fala, ia passar o prazo da apelação, né? Porque vai que ele não aceita o acordo, né? Aí não ia dar tempo. Pedi suspensão pro juiz, o juiz deu, assim, de um dia pro outro. Assim, nem falei que era conhecido dele, né? Eu falei, de um dia pro outro e deu tudo certo. Então vocês veem que quando você é honesto,
Quando você faz o jeito certo, ainda que você não vá ganhar a ação, as coisas se abrem. Concordo. Não parece Também mentira concordo. isso? Não, concordo plenamente. Assim, essa parte do acordo é importante porque o advogado tem muito na cabeça que precisa do litígio. E não é isso. A gente tem estratégia na advocacia. Perfeito. O advogado profissional, ele precisa o quê? Encontrar a melhor solução para o cliente. Não é só a melhor solução jurídica, a melhor solução financeira, a melhor solução de tempo para resolução do caso, a melhor solução de estado emocional, porque às vezes o cliente está tão estafado com aquela situação que ele não aguenta mais. Então, vamos tentar um acordo. O advogado, vamos conversar, doutor. E tem advogado que é muito, mas muito favorável ao acordo. Sim. E a outra parte, às vezes, não tenta porque tem medo. Agora, se é um advogado FDP, porque tem... Desculpa, gente, mas olha, o que tem de advogado FDP? Achei. O cara não vai fazer, mas pelo menos você tentou e demonstrou para o cliente a boa-fé de que eu tentei de todas as formas, mas não consegui. Isso é muito importante deixar claro. Gente, tentem um acordo, é importante. Antes mesmo de uma audiência, às vezes, você tem ali a possibilidade de encontrar o advogado. Ô, doutor, tudo bem? Meu nome é tal. Sim. Doutor, tem possibilidade de acordo? Vamos conversar? Porque já entra na audiência, se tiver acordo, já resolvemos. Perfeito. Acabou, o juiz vai amar. Perfeito. Vida que segue. Se não deu lá fora, tudo bem. Você já entra com a certeza de que não vai ter acordo, você já avisa seu cliente e é isso. E vai esperar a decisão. É isso. E tá tudo certo também, né? Tem muito advogado hoje em dia que toma as dores do cliente. Isso é um problema muito comum, viu? Sim. Assim, a pessoa, ela não é nem parente nada. Parente é pior, né? Você é parente, enfim. Eu dou uma dica, não advogue Não. para parente. Não. Passa pro amiguinho. Eu sempre faço isso, sabe qual é a minha... Vou falar agora, vai que um parente assistir esse podcast, né? Eu já falei tanta coisa que eu acho que eu tô sendo deserdada da família. Sabe o que eu falo? Eu falo, não é minha área. Não é minha Melhor área. desculpa. Não é minha área. Não é minha área. Porque Não é minha não é área. minha área, porque senão, o que acontece? Parente não quer te pagar. Paga pra qualquer outro, mas pra você não. Tá? Parente vai te encher o saco pra você fazer as coisas do jeito que a pessoa quer, porque é um advogado exclusivo. E pior, vai sempre achar que isso é ruim. Porque você nunca atingiu o que ele gostaria. Expectativa. Sabe outra coisa? Você tá em um momento familiar, descontraído, a pessoa vai lá e vai falar do processo. Ai, que Isso. chato. Eu não gosto mesmo. E acaba misturando relação familiar e fica ruim. Mas, mesmo assim, tem advogado que não é parente e ele pega as dores, né? E o que acaba acontecendo? O advogado erra. Erra feio. Então, uma lição importante também é nunca se envolver com o caso. Envolver emocionalmente, estou dizendo, né? Poxa, é um caso delicado. Lembra do caso dos óvulos lá? Era um delicado, mas é um cliente. Você vai ter que resolver, entendeu? Eu tomei uma representação uma vez no advogado que ficou bravo comigo. No processo, na audiência, né? Ele tomou as dores da cliente, errou. Pô, vou contar mais um caso, então. Conta. A cliente tinha dito que tinha caído no estabelecimento comercial, numa outra empresa, e falou que teve que tomar remédio por causa da queda. Então, uma lista de remédio. E o pior, eu nem era o advogado desse caso, eu fui fazer para uma amiga minha. Falou, você pode fazer a audiência para mim? Posso. Fui fazer a audiência. Eu fui ver o processo, tava cobrando as despesas dos remédios, né? Tinha pasta de dente. Sim. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Falei, na audiência era de instrução, era a hora de perguntar para a parte contrária, né? O depoimento pessoal. E eu falei assim, tudo que a senhora tá cobrando aqui foi prescrito pelo médico? Aí a cliente virou, falou assim, uma senhorinha, falou assim, eu não gastei com remédio. Eu pegava tudo no postinho. Aí o juiz fez assim, não é brincadeira, o juiz fez assim, repete pra mim. A senhora não gastou com remédio? Gastei nada, excelência. Não gastei com remédio, não. Eu pegava tudo de graça, né? É bom, né? O advogado deve ter sofrido um desmaio. Não, mas aí piorou. Porque o que eu imaginei? O que um advogado normal faria? Desiste desse pedido? O certo é esse. Se ela acabou de falar que não pagava, ela desiste do pedido. Não desistiu. O que eu falei? Eu peço a litigância de má-fé.
da autora e do advogado. Gente, pensa num problema que eu arrumei pra cabeça. Passou uma semana, recebi a intimação da OAB que eu tinha tomado uma representação na Só OAB. por isso? Só por isso. Nossa, por muito menos. Por muito menos, então. Tomei uma representação na OAB, fui lá. E aí, o advogado nem olhava na minha cara. O senhor me humilhou na frente do meu cliente. Eu falei, doutor, como me humilhei? Eu falei, o senhor pediu uma coisa que ele não pagou. Ah, mas ela disse uma coisa pra mim, então o senhor podia ter desistido. Aí ele falou assim... Aí o conciliador, não sei se já foram representados. Espero que não. Ainda né? não. Eu fui representado uma vez. Então eu tô contando segredos do meu coração aqui pra vocês. Aí fui na audiência de conciliação, não quis conciliação. Aí chegou na audiência de julgamento. Era uma audiência... Tem uma segunda audiência na OAB. E aí eu falei, doutor, o que o senhor quer? Porque assim, eu não sei o que o senhor quer. Eu já apresentei minha defesa e infelizmente, eu vou ter que representar o senhor também. Porque... Aí ele falou assim, eu queria uma desculpa. Ah, meu Deus, tadinho. Sério, ele falou isso pra mim. Dó. Eu falei assim, o senhor quer uma desculpa? Então, o senhor estão todo mundo ouvindo? O senhor me desculpa. Você quer um abraço? Você tá me dizendo? Ele me abraçou. Meu Deus. Ele me abraçou. Assim, fiz uma cara de choro, não caiu lágrima. E me deu um abraço. Acabou ali a representação. Foi exatamente isso que aconteceu. Viraram melhores amigos e saíram pra tomar o show. Eu saí, eu falei, graças a Deus, mesmo uma coisa pra mim, porque um saco tem que ficar indo negócio. Mas veja. Fora dor de cabeça, né? Não, mas dor de cabeça, você nunca sabe que vai sair do julgamento. Às vezes, eu falei, ele queria um pedido de desculpa. Me abraçou na audiência e acabou. Eu falei também, se envolveu com o caso, entendeu? Se envolveu, assim, ficou particular a briga, entendeu? Depois descobri que ele tinha um escritório perto da minha casa e tal. Olha Vai tomar um café no meu escritório, falou. Ele falou, vai tomar um café no meu escritório. Falou, sim. Com certeza, depois disso tudo. Não. Mas esse negócio de não pegar a causa pra si, a gente tem que ter muito na nossa cabeça que nós somos racionais. E o cliente que é o emocional. Então, se a gente não conseguir separar isso, não vai dar certo. Não dá certo. E de verdade, a gente vai aprendendo aqui no Brasil que tudo é litígio. Tudo é litígio, entendeu? O advogado, ele vê os programas de TV e acha que... Não vou nem dar nomes, né? E acha que ele pode fazer tudo. Não é assim que funciona. Talvez precise, você vai lá e faz o seu trabalho. Mas não se apegue ao caso pessoalmente. Porque no momento que você se apegar, você acabou de começar a perder a ação. Perdeu. Se não for pessoal, você vai perder pro seu cliente. Então é melhor você passar para outra pessoa. A minha visão, hoje, sabe o que eu faço? Eu vejo qual é o tipo de natureza da demanda. Graças a Deus, eu posso escolher. Hoje, posso escolher, tá? Principalmente por dar aula, aparecem muitos clientes que às vezes nem é minha área também, não é minha área, né? E eu escolho o preço que eu vou cobrar. Entendeu? Se eu sei que é uma coisa que vai me demandar tempo, eu falo, olha, esse é o caso que eu cobro X. A pessoa falou, ok, pago, eu vou me dedicar com gosto. Agora, de verdade falando, eu não vou cobrar barato por uma coisa que, para mim, vai tomar muito tempo. Hoje. Mas se você tá ouvindo a gente aqui, nós estamos falando de anos de experiência, tá? Não sou nem tiozão ainda, tanto assim, que quer mais ainda. Mas o que eu tô dizendo você consegue agora escolher algumas coisas, entendeu? Então, você escolhe o preço. Você sabe que você vai gastar tanto tempo, entendeu? Minha primeira causa, eu cobrei 2 de 500. Não, 500 em 2 vezes. A pessoa quis mudar o nome. Queria mudar o nome, porque o nome da menina era Maria Luciano. E todo dia ela era motivo de chacota. Então ela queria mudar para Maria Luciana. E eu falei assim, vai ser rápido. 3 anos demorou. Nossa, o que a gente cobra barato, 3 mais anos. trabalho, A minha primeira ação foi de pirâmide financeira. A minha Você acha que eu vi também. dinheiro? Então... Não, a minha segunda. A minha primeira, eu mudei meu nome. Conseguiu? Ah, que legal. Não, mas não o primeiro. Você não é Maria Luciano, não, né? Não. Ah, bom, porque eu nunca vi ela frente a frente. Eu tirei o sobrenome do meu pai por abandono afetivo. Conseguiu.
Consegui. Ótimo. Mas é Foi um minha trabalho, primeira né? ação. Deu Foi um trabalho. trabalho, porque eu achava que era só entrar com a documentação. O juiz ficava Nada. pedindo até a cor da calça dela, entendeu? Nossa, Nada e aí demora. tem ações dessa, inclusive que o juiz cita os pais, tem uma, Tá. Não tem chegou. uma coisa assim. É. No meu teve citação. Sério? Mas, poxa, Pois Como é, assim? mas assim, Demora. deu certo. você quer se livrar de uma coisa e você atrai. Não, pior é que assim, você entra com uma ação por abandono afetivo. Então, E aí você vai atrai citar o- uma pessoa pra Pô. saber se abandonou Ah, pelo mesmo, amor com de Deus. provas, com tudo. Por isso que eu falo, às vezes tem alguns pontos no judiciário que, pô, né, não precisa. A gente tá com um processo em conjunto que é uma rescisão de locação, um contrato locatício, né? Não tem despejo, é só o pagamento da cobertura dos aluguéis e atraso. No contrato tá escrito que a citação é por e-mail, preferência das partes. ok, negócio jurídico processual. Desnegou. Não aceita. Ah, mas é aquilo que eu falei. Não adianta. Aí você sai um pouquinho da... Só que Vai assim, dar um pouquinho da cor. Só que assim, Não dá, não esse faz. réu, ele é devedor em várias coisas, Devedor contumaz. ele foge das citações. Já comprovamos isso e o juiz continua negando. E aí ninguém encontra. Aí demora muito mais, Devedor o cliente tem que ficar contumaz. pagando citação. Pô, Sabe o que é complicado? Tem muita gente que... Isso a gente... É muito comum para os advogados atuarem também. Quando é devedor contumaz, já está acostumado com isso. Sim. Entendeu? Já está acostumado. Você pega, não recebe citação, mora naquele lugar, mas não recebe, entendeu? Muda. manda o enfim. porteiro falar que não é. Se Exato. for oficial de justiça, finge que eu mudei. Nossa, gente, pelo Da amor, né? caixinha lá. Mas isso é também uma prática, né? A gente também acaba criando soluções. Às vezes, nesses casos. Eu tive um caso desse também, uma vez, que ele tinha um monte de processo que ele era autor. E quando ele é réu, não recebia citação. Mesmo nos casos que ele tinha nas outras ações, com o mesmo endereço. Nossa, E o que você faz? Sabe o que eu fiz? chora. Pedi pro juiz. Juiz, eu quero citar. Eu tirei da cabeça. Eu quero citar ele no processo. uma No boa processo. saída. Manda uma citação pro processo. Não é que citou? Ele tem advogado lá representando. Tem advogado. Não. Recebeu a citação ali. Eu falei, pronto, acabou. Apareceu no processo e acabou a ação. Eu tenho uma que, assim, tá me tirando o sono, porque eu tô muito brava com isso. Pirâmide financeira. 3 anos pra encontrar algum ativo. Não Encontramos. Não, a gente encontrou. Só que assim, no processo que ele tem um dinheiro a receber, tem 350 penhoras. E assim, a gente pegou no começo, então a nossa era uma das primeiras, então ia tem dar chance. certo. É. Então, tinha chance. Aí, beleza. Um dos advogados pediu, né? Deu ali as alegações finais, subiu para concluso. Subiu para a conclusão da juíza do outro processo, a juíza... o escrevente do cartório da execução, do cumprimento de sentença, informou que o advogado que está cadastrado não deu ciência na citação no cumprimento de sentença. Só que o réu foi revel o processo todo, no processo de conhecimento. O advogado simplesmente parou de responder. E ele foi citado. Tá lá, tá no diário. Nossa, eu fiquei muito brava. Aí a juíza fez o quê? Efeito suspensivo, mandou pro outro processo. Eu não sei, assim, eu tive vontade de chorar lágrimas de sangue, sabe? Porque, pelo amor de Deus... Mas aí é uma questão também que acontece... Às vezes é um azar desgraçado. Entendeu? Você pega juiz que não anda, escrevente principalmente, que não encarta a petição, que acaba passando por cima. A gente tem que conviver com isso. É engraçado que parece que o advogado ele tem que sempre lutar contra tudo. Porque aí você... Primeiro, você tem que entrar com a ação. Ganha. Aí você tem que estar com cumprimento, você tem que receber. E aí, até pouco tempo atrás, você tinha que... Para receber os seus honorários, por exemplo, você tinha que adiantar as custas da execução. Não fazia sentido. Você ganhou a ação, você tem que gastar com as custas. Fala, pelo amor de Deus. E ainda você gasta com as custas e não acha patrimônio para conseguir. Então, o advogado ele é contra tudo, contra todos. Sim, E ainda...
cá entre nós, existe um sentimento nosso que, assim, às vezes que o juiz não quer que o advogado ganhe. Mas tem. Existe sim. Mas tem. Entendeu? Aí que é... Falando até em leilões, não é só o advogado. O juiz, ele acha um absurdo o arrematante ter lucro. Já isso. falou isso na minha cara. Isso. Mas o arrematante quer ter lucro em tudo. Eu falei, Por isso que ele adiantou o dinheiro. Ué. Isso. Mas tem esse sentimento mesmo. Então, mas é complicado, porque você luta contra tudo, né? Assim, vamos lá. Ordinariamente, um advogado, ele vive dos seus honorários. Tanto é que a natureza é de alimentícia, Sim. né? É de alimentos. Então, o que acontece? O juiz já tem o seu salário, né? A sua remuneração. E ele escolheu ter o salário fixo. Tá tudo bem. Isso. Né? Tá tudo bem. Agora, o advogado que corre, dá o seu melhor, faz o melhor dele, na hora de receber, não recebe. Você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? O que eu tenho que fazer agora, é difícil. Deus? Só que, parece que é triste, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas quando recebe, às vezes recebe bem. Às vezes, quando vem, entra um valor bom. E você consegue formar um patrimônio legal com o tempo. Porque às vezes assusta, né? O pessoal assusta. Ai, meu Deus do céu. A gente só fala das coisas ruins, né? Vamos falar da coisa boa. Eu entrei no ponto de vista legal pra sair animado ou sair triste, né? Ai, nada, não, viu? Ó, 3 advogados aqui que te agradecem pelo que fazem. Tem um lado muito bom. E foi uma conversa muito boa. Foi Eu mesmo. amei. Que Passou isso. muito rápido. Deixa só aqui, ó. Vai estar o link aqui pra vocês. Livro do professor Roberto. Não deixem de verificar. Tem também o VAD, não tem? Tem o VAD, tá saindo agora. Tem o VAD Os também. dois. A gente vai deixar os links aqui embaixo. Comprem livros, estudem muito. Por favor. É muito importante, principalmente se você for aí jovem advogado, se estiver estudando para a ordem, siga o Dr. Roberto nas redes. Como podemos ver aqui, ele é super experiente, Super inteligente. Deu aulas aqui de Nossa, processo foi civil pra mesmo, gente. foi incrível. Imagina. Que é Muito isso? obrigada, viu, pela sua presença. Foi muito bom conversar um pouco com você, falar um pouco da prática mesmo, porque realmente a gente falta prática, né? Muito teórico. A nossa profissão é muita teoria, muito livro. E falar um pouco dessa questão desses embates que a gente tem, né, na advocacia, eu acho que é primordial para todo mundo entender que tá todo mundo no mesmo barco, né? Pô, que isso. Posso agradecer também? Lógico. Eu agradeço vocês duas por fazerem esse bate-papo e também doarem um pouco do tempo de vocês para trazer um pouco mais de experiência para quem, na verdade, está buscando, né? E eu agradeço vocês por isso e digo até que o que vocês fazem é algo além de vocês gostarem do que vocês fazem, é um fruto de Deus também na vida de vocês, é um propósito na vida de vocês, de ajudar pessoas que precisam e que querem melhorar. Meu desejo é que vocês arrebentem com esse podcast e contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? obrigada. Obrigado por Obrigada, tudo. Valeu. Obrigada. Abraço para vocês, viu? Obrigadão. E vocês, as redes sociais dele vai estar aqui. O link dos livros também vai estar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. Compartilhar e ative o sininho. Um beijo, até a próxima.